Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê e nos ouve aí. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje nós vamos falar ao sorriso. Eu devia ter trazido minha medalha. Não trouxe? Não, guardei ontem. Mas tu não estava dormindo com ela, almoçando com ela? Gente, vejam lá o Reels que eu coloquei da pessoa que se torna maratonista e fica com a medalha 24 horas. Hoje eu não botei nenhum nome do título, só escrevi maratona. Qual Minha vai ser primeira o título? maratona. Minha primeira maratona. Hoje o podcast é só sorriso. Que ela só vai falar sobre a primeira maratona dela, que aconteceu Dia 19/6, no Rio de Janeiro. 19/6, no Rio de Janeiro. Largada com 5h25 da manhã. Exatamente. E a gente vinha falando bastante disso nos episódios anteriores. E você conseguiu, né? Pegou um táxi ali no meio do caminho, no quilômetro 22, não? Tá. Não, gente, vamos lá. Vamos começar a falar do processo? Ou você quer começar do final? Não. Acho que do processo é mais começar legal. do processo, uma boa... Como que foi que começou? Tem que contar os perrengues. Tem que contar que essa maratona foi uma maratona em cima da hora. Vamos Porque começar do começo. Exatamente. O planejamento nem era Rio de Janeiro, é verdade. Exatamente. Então vai, começa aí, conta a história pro pessoal que tá em casa ouvir e entender como funciona essa maratona pra você. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu comecei a treinar em 2014. E eu não fazia ideia do que era a corrida, que tirar qual era a distância de uma maratona. E aí eu fui desafiada por uma pessoa infeliz que eu até posso agradecer, né? Porque se não fosse a infelicidade da pessoa, eu não tinha feito a maratona, eu acho. Eu sou uma pessoa movida a desafios, isso o perfil comportamental diz bastante. E aí eu ouvi, minha primeira semana na academia, eu fui tentar trotar, porque eu tinha escutado que gastava mais energia e emagrecia mais rápido, tava 36 quilos mais gorda. E eu falei, eu vou tentar aqui, né? Junto com o personal lá, e ele falou, vamos lá. E aí eu ouvi, cara, desce dessa esteira, você nunca vai fazer 1 quilômetro correndo. Dei risada, porque a minha forma de comportamento, de aquelas expressões que a gente não acredita naquilo que a gente ouviu, naquela vergonha que a gente passou, eu dou risada. E aí eu falei, cara, não, eu não só vou correr 1 quilômetro, como eu vou fazer maratonas pelo Brasil e pelo mundo. Eu não fazia ideia do que eu estava falando, isso em 2014. Quando foi muitos anos pra frente, assim, eu vou fazer aquele corte radical, assim, no tempo. Em 2019, a gente já morava junto. E aí, uma amiga dele... Gente, Zeca, tá? Zeca porque José Carlos, é um apelido dele aqui. Então, quando eu falo Zeca, vocês já sabem que é o Carlos Castro lá, que vocês seguem, né, no Instagram. Se não seguem, deveriam. Então, assim, a amiga dele, que virou minha amiga, Carla, ela falou assim... Cara, você já corre tanto, vamos fazer uma meia maratona aqui no Rio? Até aí você tinha feito o quê? 10? 10, né? 10, eu nunca tinha passado dos 10. Já era 2019, então 5 anos de treino. E era treino, assim, sem objetivo nenhum. Fazia as provas porque eu achava legal. Nunca tinha prestado atenção em pace, em shorts com bolso. Mas eu nunca tinha prestado atenção em nada disso. A tua primeira corrida foi lá em 2014, né? Foi, 5 quilômetros, que eu quase morri. Só que nesse intervalo, sei lá, quando eu te conheci... Você só corria, tipo, em esteira, só assim, na academia. Esteira, fazia as provas, quando eu tinha grana pra pagar. Mas tu já fazia muita prova? Não, fazia pouco. Não, fazia, sei lá, umas 3 provas no ano, porque, gente, pra quem não sabe, gente, as provas são pagas e não são baratas. Então, assim, existe vamos fazer um recorte aqui. A corrida é um esporte democrático, sim. Você treinar na rua, quem quer correr na rua, corre de graça. Sim. Se você quiser participar das provas, separe um dinheiro. Vai fazer parte, sei lá, do seu treinamento, separa um dinheiro. Vai fazer parte do seu lazer, é parte do seu dinheiro. Então, vai dinheiro, tá? Tem umas provas até que são meio baratinhas, né? Mas a maioria... Tem provas que são legais, são baratas lá. Vou até deixar o link nesse episódio aqui pra vocês, tanto no Spotify, quem tá escutando, quem tiver aí no YouTube, eu vou deixar o link pra vocês conhecerem tipo um hub das corridas. Mas então, e aí... Eu fazia pouquíssimas provas, mas eu corria bastante na esteira porque eu sempre gostei de correr. E eu gostava de correr na esteira pra me olhar no espelho, pra ver se eu tava correndo bonito, sabe? Porque eu tinha vergonha no começo de correr, porque eu achava que corria feio.
Então eu ficava ajeitando ali postura e tal. Então eu corri bastante voltado pra isso, mas o máximo que eu tinha feito na vida eram 10 quilômetros. E eu já achava que era quilômetro pra caralho. No dia que eu te achando. conheci lá na fatídica Starbucks da Avenida Paulista, no primeiro dia ela falou, não, porque eu corro 10 quilômetros, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Falei, nossa, fazia 10 quilômetros, essa mas mulher é eu a fazia... máquina da corrida. 10 quilômetros? Eu não imaginava isso nem perto dos meus sonhos, eu E correr agora 10 vai fazer quilômetros. 15. Corta e continua, vai. E aí eu falei, bom, realmente eu corro, mas assim, eu corro 10, né? Fazer uma meia maratona que eu ainda não fazia muita ideia do que era, fui pesquisar, falei, Carla, são 21 quilômetros. Ela falou, cara, você dá conta. E eu falei, tá bom, vamos fazer. Comecei a treinar, em janeiro de 2019, a prova ia ser em julho. E não façam o que eu fiz, eu corri sozinha, sem orientação nenhuma como eu já treinava há muito tempo, já tinha uma leve noção de o que eu precisava fazer e tal. Então, eu montei a minha própria planilha por um aplicativo de celular e fui seguindo. Segui muito à risca. E aí, eu coloquei uma meta, um objetivo na vida, que era fazer a primeira meia maratona no Rio de Janeiro em menos de 2 horas. E beleza. Comecei meu exercício de mentalização para isso e fiz a prova em 1h59. Isso, julho de 2019. Setembro, aí gostei do negócio, emendei. Setembro de 2019 fiz outra prova. E aí fiz a meia maratona aqui de São Paulo. Não é a internacional, não tá nos calendários aqueles oficiais que o povo corre e tal. Mas foi a meia de Sampa que o povo conhece. Foi bem legal. Logo depois engravidei, veio o Covid, 22 quilos a mais, a vida mudou completamente, né? A gente passou por essa pandemia aí. As provas tinham todas paradas. Tinham sido todas adiadas. E aí, ainda assim, um pouco antes do Covid... As academias fechadas, bom lembrar. Exatamente. E as indicações era que não corresse na rua. Não corresse na rua, porque... tinham várias coisas, muitos né? corredores sofreram nessa pandemia. Exatamente. Inclusive, no episódio anterior, a gente falou com o Thiago e ele sofreu do mesmo problema, né? Exatamente, porque ele é contou muito isso difícil. no episódio ou ele contou isso pra gente off? Não lembro. Contou no episódio. No episódio, né? É isso mesmo. Então, porque assim, a pessoa que tá acostumada a correr, por mais que você corra em casa, por mais que você corra na esteira, a interação social, que é um evento de corrida, gente, é surreal. Eu costumo dizer que é uma balada fora de hora, assim, que tá... Hoje em dia a gente ainda tem aí cervejas low carb e tal, mas antigamente nem álcool tinha, então eu falava que era uma balada sem álcool, que quando o povo tá saindo da balada a gente tá começando a nossa, então era muito legal. Agora tem álcool, né? E agora ainda tem álcool na maioria. Então, assim, pra mim era um feito, ter feito 2 meia maratonas ali, eu falei, meu Deus, né, consegui completar 2 vezes 21 quilômetros, eu falei, cara, muito legal. Beleza, e ficou muito legal, pandemia, passou, gestação veio, e depois da gestação, aquela coisa toda do puerpério, eu achei que eu nunca mais ia conseguir correr, porque a nossa rotina mudou 360, e eu falei, cara, eu preciso voltar a correr. Então, inclusive, já falei muitas vezes no meu Instagram que a corrida salvou meu casamento, porque ela me tirou da depressão, foi o começo da minha terapia, foi correr. E aí, quando foi no final, vou fazer outro corte aqui, grandão, pra gente não ficar tão extenso nos detalhes pra gente chegar na maratona. E aí, quando foi final de 2021, eu entrei num programa, eu já tinha ideia de querer fazer uma maratona há um tempo, e aí eu entrei no programa do GLJ, P28, não por emagrecimento, nada disso, porque eu já tava indo bem, mas porque lá continha um desafio, e todo mundo tava no mesmo desafio. Então eu falei, eu vou entrar nisso aí, eu vou fazer. Entrei no programa dele, o cara é de alta performance, falei, fechou, vai ter vários caras aqui falando de mobilidade, tinha fisioterapeuta, educador físico, eu falei, reuni tudo que eu precisava num negócio só, assisti as aulas, internalizava aquilo que eu aprendia e partiu. E aí eu falei, vou fazer uma maratona ano que vem. E aí a gente avisa quem? Avisa o cônjuge, que vai ser a pessoa mais afetada. Aí o que o cônjuge faz? Só coça a cabeça e fala, vai lá, né? E aí decidi fazer a maratona de Florianópolis, né? E beleza, fiz inscrição, finalzinho de novembro, estabeleci realmente que essa meta aconteceria. Em novembro, você comprou... De novembro eu fiquei sabendo, comprei a inscrição. A inscrição para a prova que seria em junho. Para a prova que seria em junho desse ano. E desde então você começou a treinar para essa maratona. Eu falo que o treino que começou, assim, deu start, foi no dia 5 de dezembro. O que aconteceu? A pandemia também adiou 2 vezes o nosso casamento. Então, nosso casamento ficou para novembro de 2021, que era para ter acontecido em abril de 2020.
Então a gente teve aí 2 remarcações de casamento, a gente teve a festa afetada, a viagem que seria... Nossa viagem do Sonho para Fernando de Noronha acabou sendo para Porto de Galinhas uma viagem em família, porque Valentim veio na nossa vida. Não ia ter condições do Valentim ir para Noronha, né? Nem tinha condições. Lembra das hospedagens? Tava tudo muito superfaturado. Sim. As passagens ficaram muito caras. Né? Exatamente. E aí, beleza. A gente tinha ido viajar para Porto de Galinhas. Eu taquei literalmente o foda-se na dieta durante uma semana. Não tava treinando durante aquela semana. Só que eu já tinha me inscrito para minha 3ª meia maratona. E a primeira depois do parto, que foi dia 5 de dezembro. Quando foi quilômetro 18, mais ou menos, eu quebrei. E quando a gente fala que a gente quebra na corrida, é porque falta a perna, começa a doer tudo, você sente até o cabelo doendo e você pensa, meu Deus, como que eu vou continuar? E eu, literalmente, me arrastando, fiz essa prova em 2 horas e 15. Para mim, foi boa experiência de ter terminado, mas foi péssima de não ter treinado, ainda mais com esse tempo. Eu me ligo muito no meu próprio tempo, eu tenho que me superar. Como assim? Eu fiz 1 hora e 50 na última e 2 horas e 15 na outra. Você fez 1,59 da do Rio, 1,50 na de São Paulo. E 2 horas e 15 depois, Mas aí você tinha acabado de gestar, já tinha passado pela pandemia, Sim. Aí a gente passou por essas remarcações de casamento, viagem... Pós-lua de mel, tava 4 quilos a mais do que eu tava antes, porque na lua de mel a gente comeu demais. E aí eu falei, bom, agora já que a gente vai começar, vamos começar então, né? E aí comecei a treinar de verdade pra maratona. Na época, eu contratei o treinador da Rafa Arlota, que foi por indicação dela, inclusive. E aí comecei com ele e tal, só que ele do Rio, a interação ficou baixa, assim. Não dava muita... Não foi muito aquilo que eu esperava. Então eu fiquei 2 meses com ele, até que chegou o Paulo, no começo de fevereiro, e a gente começou a treinar. Ele é daqui de São Paulo, e aí tinha uma interação muito maior, uma preocupação bem grande, assim, com a planilha e tal, como que eu ia fazer. Ele tá numa assessoria aí, e aí eu falei, bom, legal, né, vamos fazer. E foi seguindo. E eu com o objetivo Maratona de Florianópolis. Chegou em abril... Né? O marido falou, bom, vou comprar aqui as passagens pra gente ir pra Florianópolis. Ele até então não ia correr. E aí falei, ok, vamos lá. Vamos comprar as passagens aqui. Você fica com o Valentim no hotel. Foi em comecinho de abril. O finalzinho de março, uma coisa assim. Quando que foi? Vai, continua, consegue, vai. E aí, até ele, depois de comprar as passagens, eu acabei vendo lá no Corrida no Ar, que é um Instagram bem legal, que a maratona ia ser adiada. Aí eu falei, como assim a maratona vai ser adiada? Eu não tô sabendo. Eu que sou atleta do negócio, não tô sabendo. Eu entrei em contato com o SAC e esse foi o perrengue maior. Porque a gente prepara a nossa cabeça para um lugar que vai estar frio, porque era sul. Vai ser um percurso assim, assado, tal, não sei o quê. E aí, quando eu fui ver, realmente, o SAC da OA2, da Ativo, inclusive, vou deixar aqui o repudio, o saque deles, foi péssimo. Eu falei, gente, eu fiquei sabendo por um canal extraoficial que vai ser adiada a maratona, eu queria saber se é verdade, se é fake news, pra eu saber o que eu vou fazer da minha vida aqui, porque eu ainda tinha um hotel pra ver. Porque tá desde novembro planejando essa corrida. Desde novembro planejando, exatamente. E aí eles falaram, não, consulte o site oficial, Eu fui extremamente... Foi péssimo atendimento, assim, bem arrogante. E aí já começa aquela incerteza. E pra quem vai correr uma maratona, 70% da maratona é a tua cabeça. E aí começou, meu Deus, e agora e se der errado, E aí isso foi 11 horas da manhã. Quando foi 5 horas da tarde, eu recebi um e-mail da organização querida e amada O2. Cara atleta, a sua maratona foi adiada pro dia 23/10. E eles, inclusive, fica aqui repudio 2 vezes, não devolveram meu dinheiro ainda. Então, assim, foi um negócio... Foi extremamente caótico. A passagem a gente ficou no prejuízo? A passagem a gente ficou no prejuízo, porque a gente comprou passagem econômica. Então, aí, #Gol, se quiser patrocinar a gente tá aberto. Pode se quiser, não deve. Não foi... não, foi Latam. Foi Latam. Mas Latam. Eu tô chamando não, mas se a Gol patrocinar, se a Gol exatamente. Quiser, porque a Gol pode falar, não, pô, como assim a Latam não devolveu o dinheiro deles? Tá aqui a Gol patrocinando vocês. E aí a gente odeia mais uma e gosta mais de outra. Fica a sugestão aí. Então foi assim. E aí, quando
quando eu vi que foi adiada, no mesmo dia eu entrei e falei, é o mesmo dia da Maratona do Rio. E é por isso que eles estão adiando. Não teve quórum, não teve pessoa suficiente, porque já tinha sido uma maratona adiada por causa da pandemia. Então eles estavam, tipo, muita gente já tinha pago, eles gastaram dinheiro. Ficou essa impressão. Tô julgando mesmo. Então ficou a impressão de que essa organização já tinha gasto o dinheiro daqueles atletas que pagaram porque adiaram por causa da pandemia. E aí todo mundo queria ir para a Maratona do Rio, que é uma das maratonas mais lindas e oficiais, é um festival mesmo. E eu falei, cara, é o mesmo dia eu vou correr com a Rafa Orlota, que todo mundo sabe aqui que eu sou fã dela. Eu falei, cara, fechou. Eu entrei, fiz a minha inscrição, fiz a dele dos 10. E pra quem não sabe, não obrigo ninguém a correr, tá, gente? Eu falo o seguinte, olha aqui. Não, tô falando sério, você não me obriga a correr. Eu falei o seguinte, só fala assim, compra! Compra! Falei, você vai querer correr? Porque no Rio a gente tem uma estrutura diferente. Minha sogra mora lá, a gente tem como ir de carro, então dá pra levar o meu tio e minha tia que fica com o Valentim. A preferência era ir de avião, só que as passagens estavam absurdamente caras. Estão, né? Estão caras. Exatamente, alô Gol. Alô, patrocínio continua. Aqui, ó, hashtag publi. Então, aqui que a gente fez? Pô, dá pra gente ir pro Rio, e aí ele decidiu fazer os 10. E aí, fui pra uma cidade maravilhosa fazer a minha primeira maratona, agora dia 19/6. Então, esse foi o perrengue. Foi um perrengue maior, inclusive psicológico, do que os treinos de longas distâncias. Acredito que foi, assim, a pior parte. Exatamente. E agora chegamos na maratona. Então, vamos lá. Como foi acordar 4 horas da manhã? Então, pra quem não sabe, gente, primeiro existe esse processo de treinamento. Ninguém acorda, fala, eu vou me inscrever pra maratona da semana que vem. Pelo menos não deveriam fazer isso. 42 quilômetros, não brinca com as tuas pernas, não brinca com o teu corpo, muito menos com a tua cabeça. E aí, se você não estiver preparado mentalmente, a coisa vai ser bem difícil. Então, eu estava muito preparada para fazer a prova. E aí, quando você tá com mais pessoas que viram o teu processo, porque nesse meio todo, a gente fez muitas provas, porque elas entravam como objetivos de melhorar treino de tiro, melhorar pace, melhorar várias coisas. Para quem não sabe, o pace é a velocidade que você faz por quilômetro. Então, quanto você faz nesse quilômetro aqui, nesse quilômetro, aí tem uma média, e aí chama pace. E aí, pô, foi muito legal, a gente fez várias provas. Só que pra gente realizar essas provas nos domingos, geralmente, que só acontece no domingo de manhã, a gente vai pra casa da minha tia no sábado à noite. A família que acolhe, né? Porque a gente acaba mexendo na estrutura familiar inteira. Expulsa as pessoas da cama. Então, eu tiro minha prima e o namorado da cama deles pra gente dormir com o Valentim na cama deles de casal, no chão. Eles vão pra sala. De manhã, minha tia acorda às 5 horas da manhã junto com a gente. Deixa meu tio sozinho. Vai e fica com o Valentim pra ele não imaginar que a mamãe não tá mais ali. A gente vai pra prova e depois que a prova acontece, muitas das vezes pegando pódio agora. E aí, sim, a gente volta pra casa, tal. Então, leva uma estrutura. E eu queria repetir essa estrutura no Rio. Então, só que eu não tinha como levar muitas pessoas. Então, eu levei meu tio e minha tia. E aí, no dia anterior, a maratona, né? Que a maratona, os 5 quilômetros e os 10 aconteceram no domingo, no dia 19/6. E para quem faz o desafio da Cidade Maravilhosa, que é completar 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo, e quem quer fazer a meia maratona, ela acontece no sábado. Justamente por causa do desafio. E a minha retirada de kit também era no sábado. E tava um tempo lindo, maravilhoso no sábado. Tava um clima ameno no Rio de Janeiro, principalmente porque a gente tá próximo difícil, do inverno. Né? Que isso é difícil. 20 graus no Rio de Janeiro é frio pro carioca. E tava assim, maravilhoso. Pronto para correr. Beleza, começou a chover. Chover no sábado. Já eram umas 18 horas e começou a chover. E não parava mais de chover. E o clima falando lá, os caras do clima tempo falando que vai chover. E realmente a gente acordou 4 horas da manhã chovendo. Aí a gente acorda 4 horas da manhã, meu filho acordou 10 para as 4. Acho que ele sentiu que a gente ia sair, querendo banana e aquela coisa. E aí meu tio e minha tia já tá acordando 4 horas da manhã junto com a gente, e eu me trocando para sair. E isso foi muito interessante, mas foi também apavorante, porque eu falei, meu Deus, quando eu sair daqui com ele chorando, ai meu pai do céu, aquela culpa materna, assim, já vem e sequestra a gente. Mas eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E fomos. A gente ficou num hotel mais barato que tinha,
porque nenhum hotel topou fazer um público comigo. Mandei para mais de 10 hotéis, mas ninguém se prontificou a ajudar uma atleta amadora aqui. Ela acha que ano que vem tem um desafio do Rio, Copacabana Palace tá ouvindo. E aí foi. E aí, quando a gente chegou na prova, a gente pegou um Uber que achou que era Velozes e Furiosos. Porra, foi mesmo, cara. Caraca, o cara chegou Aí, da Lapa lá até a Marina da Glória. Dava 20 minutos. Não, dava 14. 14 minutos da Glória até ali na Marina da Glória. Da Lapa. Da Lapa até a Marina da Glória ali. Aí, quando o cara entrou no carro, quando a gente entrou no carro, ele já ligou ali o Waze. Ele, já tava bom dia. Bom dia, já deu 9. Aí eu já achei, pô, cara, bom, né? 4 horas da manhã não tem ninguém na rua, Google Maps dá 14, só que o Waze do cara já sabia a velocidade que o cara dava, então ele botou 9. Meu irmão, o cara chegou em 7. O cara não parava em um semáforo, cortando todo mundo, furando tudo. Parecia que a gente tava atrasado. E não tava. Eu até falei pra ela, a gente tava tranquilo. Se a gente tivesse atrasado, a gente ia pegar aqueles idosos de 80 anos dirigindo que o pneu ia furar. Era leite. Ele ia errar o caminho, é sempre assim. E foi muito rápido, né? A gente chegou, não era nem 4h30 no local da prova, então eu tinha uma ação ainda pra fazer com a Alten, foi muito interessante, eles filmaram algumas boas partes lá. Eu usei a roupa deles, é um equipamento, não é uma roupa, né? Então, é bem voltado para longas distâncias, foi muito maravilhoso. E aí a gente chegou cedo, tá? Encontrei a Rafa, encontrei a Tati, conheci a Paty, que é da Vai Atleta, foi muito legal, vou marcar todas elas aqui. E foi aquele pessoal dando parabéns. Conheci também a Carol, que casou na maratona, né? Foi muito legal. A Yara pediu ela em casamento no meio da maratona, elas casaram juntas lá, foi uma coisa surreal, assim, muito, muito top. E aí aquela energia toda, eu falei, meu Deus, quando você chega no teu setor ali, o meu setor era o setor azul, então a largada era 5h25, né? Porque as largadas começam 5 horas da manhã. E pra quem não sabe, gente, por que começa tão cedo? Nossa, por que domingo, 5 horas da manhã, chovendo, você tava lá no frio, que era pra ficar dormindo, cama quente lá? Por que desse povo 5 horas da manhã? Porque a prova pode durar até umas 7 horas, dependendo da última pessoa lá que entrou pra se superar. Então, imagina, 5 horas da manhã até 7 horas no Rio de Janeiro, ninguém sabe que vai chover tanto. Vai dar meio-dia, o sol na cabeça, a pessoa passa mal. Então, a prova tem que começar cedo, porque é uma prova muito longa. E aí eu virei pra ele e só falei o seguinte, você me chega junto comigo. Porque a gente tinha coisa, eu ia largar às 5h25, mas ele ia largar às 8. Então ele ficou lá 2h30 esperando. 3, né? Porque a gente chegou 4h30. Porra, na chuva. Na chuva. E a Marina da Glória ali é um lugar que é tipo assim, meio gramado e tal. Tava lotado de lama. Então tava cheio de lama. Dava o pé. Cheio de lama, chovendo, frio, porque era 5 horas da manhã. Frio. Matava aquele ventinho com a chuva. E aí não tinha muito lugar coberto. Não tinha local coberto. Não, tinha uma tenda lá da Michelob. Se a Michelob quiser patrocinar a gente pra falar da tenda mais também, tá distante. Bom? Então, mas eu fiquei lá um tempo lá, esperando na tenda da Michelob. Eu falei, cara, vou procurar uma padaria, algum lugar pra eu tomar um café e tentar me cobrir, né? Aí fui lá no BR, na MPM lá. Tava fechado. Os caras... A MPM é o caralho. Não, cara, e lotado na porta ali, lotado. Os caras deixaram de ganhar o dinheiro, deixaram de repente, um cidadão lá no meio da MPM chegou e falou, tem uma padaria 800 metros, vou lá. O cara saiu, todo mundo da MPM saiu junto. Foi quase a assessoria do café. Cara, o dono dessa MPM, ele não tem noção de quanto dinheiro ele perdeu. É, porque as pessoas que vão pra corrida, inclusive, é um festival, então é como se você tivesse, sei lá, no Rock in Rio. E você não olha preço pra quando você tá num evento. Exatamente. Então, imagina, ele podia cobrar ali o café que o pessoal ia estar... Se ele abre, tipo, meia hora antes, ou 1 hora antes, não sei que horas que ia abrir ali, porque o frentista falou que ia abrir 7h30 da manhã. Por isso que o nego pegou e meteu o pé. E a mulher já tava lá dentro arrumando tudo. Só que a mulher não abria a porta e não falava que horas ia abrir. Funcionário demitido em 3, 2... Exatamente, não. No mínimo uns R$2.000 foi perdido ali naquele MPM, só porque a mulher não quis abrir a porta ou falar, abre daqui a 20 minutos, abre daqui a meia hora. Se ela tivesse comunicado, exatamente, pegou todo mundo, entrou, foi, atravessou e fomos numa padaria lá. Então, e aí, levando em toda essa consideração, os primeiros... O que eu fiz? Já tinha conversado com o meu treinador, então eu falei, Paulo, é o seguinte, eu estou acostumada a fazer longas distâncias
né, até então, 21, ou os treinos, né, meu treino chegou até 34 quilômetros, eu falei, eu divido na minha cabeça para não pensar assim, no primeiro quilômetro, meu Deus, faltam 30 quilômetros, então eu não faço isso, o que eu faço? Eu divido como se fossem séries. Então, na maratona, entrou na minha cabeça que seriam séries de 14, seriam 3 séries de 14. Então, o pessoal faz musculação aí, 3 séries de 12, 4 séries de 12. A minha maratona foram 3 séries de 14 quilômetros. Pra ter uma noção, eu corri 10 e fiquei dolorido. Então, você só pensa. Ela, quando terminou a primeira série, ainda faltava mais 2. Exatamente, mas eu fiz exatamente isso. Eu dividi na minha cabeça que eram 3 séries de 14. E aí eu falei, ok. E quando eu chego na última série, a partir do momento que chega no 10, eu começo a contar regressivo. Então foi. E aí, assim, os primeiros 14 foram muito rápidos. Eu não sei se é porque tinha muita gente reunida ainda junto. Ali, reunida junto foi ótimo. Tinha muita gente indo no fluxo, assim, de pace igual. Não sei explicar, mas a gente estava ainda no comboio do setor azul. Então, passamos ali, acho que o quilômetro 5, mais ou menos, deu no Museu do Amanhã. Tava muito escorregadio, porque tava chovendo. Então, assim, nem é culpa da organização, nada, porque não é um local feito para correr. Mas a gente que é doido, quer correr ali. E foi maravilhoso. Não mudaria nada na prova, nada. O cenário é excelente, porque você passa vendo tantos lugares diferentes que você não percebe. A gente entra numa coisa chamada estado de flow, que você não percebe mais que tá correndo. Você só corre. Você entrou, encaixou e foi, você só vai. E aí, eu fui curtindo o percurso, assim. E teve uma hora que me deu vontade de chorar, eu não podia chorar, porque senão falta o ar. Se falta o ar, você não consegue correr. E aí eu fui... Museu do Amanhã, aí entrou no Centro Histórico, aí passou, quando chegou na Roda Gigante, ainda estava de noite, e a Roda Gigante no Rio fica toda iluminada, mudando de cor, aí quando chegou no azul, assim, ficava, cara, eu não sei explicar, vou dar muito detalhe não, senão vou chorar de novo, e aí eu consegui ainda filmar, eu consegui tirar 3 fotos da Roda Gigante correndo, não sei como que eu fiz essa porra, mas foi muito legal, e aí na volta, a gente foi até o centro, e do centro começa a voltar, e aí é o percurso maior, porque daí a gente vai até o Leme. Então você tá no centro histórico do Rio, e aí você vai até o Leme. Então, e bora. E aí quando a gente começou a entrar mais próximo das praias ali, chegou Copacabana, que já tava no quilômetro 18, 19, mais ou menos por ali, foi onde começou a chover. E não era uma chuva. Gente, tava tomando tapa na cara em formato de pingo, porque o negócio foi assim, surreal. E aí começou a atrapalhar, porque eu tinha feito delineador. Eu nunca passo uma maquiagem pra correr. O dia que eu passo delineador laranja, pra combinar com a camiseta da Adidas, não sei o quê. Aí começou a chover, eu comecei a chorar laranja, literalmente. Eu vi assim o negócio cair, eu falei, meu Deus, vou ficar toda manchada. E aí foi chuva em cima de chuva, muita chuva. E o frio não me incomodou, porque aqui em São Paulo é muito mais frio. Mas quando chegava, por exemplo, a gente entrava nos túneis. Tem pequenos túneis no meio do trajeto. A hora que passava, o túnel era abafado. Então, a hora que passava, vinha aquele de vento de volta. Aí aquilo dava frio. Quando eu cheguei, eu lembro que... Eu sempre pego uma pessoa de Cristo. Falo assim, eu pego um bode expiatório pra eu seguir. Porque antes eu me preocupava com quem vinha atrás. Hoje, eu me preocupo com quem vem sempre na minha frente para eu alcançar quem sempre tá melhor do que eu, para que eu possa me superar. Então, quando eu vi uma menina baixinha, magrelinha, assim, correndo muito... E forte, e ela parava na parte assim, de hidratação, ela diminuía, mas ela voltava com mais força em cada hidratação. Eu falei, cara, eu vou seguir essa menina aqui. Isso foi quilômetro 18, ela tava bem distante de mim já. E aí eu falei, cara, eu preciso alcançar ela. Eu não posso perder ela de vista. Eu preciso alcançar ela, assim, no máximo eu ficar do lado dela, já vai ficar de bom tamanho. E ok, quando eu consegui alcançar ela, eu falei, cara, e foi muito gratificante pra mim. E aí, isso foi mais ou menos quilômetro 18 pro 19. Quando eu cheguei no quilômetro 21, eu lembro que eu passei assim, tava o Edu, do Tênis Certo, e ele tava gritando, vai galera, porque por essa chuva, aquele pessoal que fica fazendo um corredor na orla da praia, gritando, tinha pouquíssimas pessoas, então o silêncio era ensurdecedor. Era você com a tua cabeça mesmo, ou no máximo com fone, meu fone... Alô, Multilaser! Fone não encaixa na orelha. Não parou de funcionar, mas ele não encaixa, tá? Então, foi uma merda. E aí,
eu fiquei com um fone aqui, o outro caindo toda hora, então eu enganchei ele pro lado de fora pra ele parar de cair, pra eu não perdesse o foco, porque qualquer coisa te tira o foco. Então aquilo começa a te incomodar, você fala, meu Deus do céu, eu preciso correr, e o negócio aqui incomodando. E aí eu falei, cara, tô do lado da menina que eu queria chegar. Aí eu vi o Edu do Tênis Certo, que o Edu e a Val, são pessoas que, cara, eu admiro muito. E eu falei, agora, e vamos. E aí eu gritei pra um cara do meu lado que tava querendo diminuir. Eu falei, cara, a gente já chegou na metade, é só voltar. E o cara, vai com calma, você vai quebrar. Eu só respondi, quebrar o cacete. Continuei. E aí foi, essa menina deu risada e a gente continuou. E a gente continuou, debaixo de muita chuva, durante toda a orla da praia choveu muito. E tinha conselhos de alguns corredores mais experientes que já tinham feito a Maratona do Rio, que falavam o seguinte, quando você estiver desesperado, porque tem uma hora que bate um desespero assim, o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu tava acho que no quilômetro 25, bateu o desespero, e eu lembrei desses corredores falando assim, olha o mar. Gente, o mar tava numa ressaca, e eu ouvi a mesma coisa do Corredor Irônico, que tem um podcast, né, Ironias da Corrida, e eles falaram a mesma coisa, porque a gente parece que teve todo mundo a mesma sintonia, de olhar pro mar e falar, meu Deus do céu. Inclusive, no podcast deles, eu ouvi que eles acharam que ia sair um Medina, porque as ondas estavam para surfista, não para correr, né? Então, eu falava, meu Deus, se a chuva piorar mais do que isso, a gente já tá correndo no lago aqui, né? Porque cada sulgo que tinha no asfalto era onde a gente ficava ali, né? E aí foi. E aí, quando essa menina, a Ivânia Almeida, ela corre muito, gente. Ela já tinha feito os 21 no dia anterior. Ela começou a desacelerar. Eu falei, eu não sei se ela tá cansada. Mas eu olhei pra ela e falei assim, não para não, filha. Não para que tu é minha referência. E aí ela começou a rir, ela falou, é? Falei, é. E aquilo deu um gás nela. E aí a gente foi no gás, as duas. Então, uma foi puxando a outra. E quando a gente chegou no quilômetro 36, eu comecei a rir. Porque eu vi uns caras oferecendo paçoca. Na minha cabeça, não é nem low carb, nada disso, gente. Mas não fazia sentido algum alguém comer paçoca enquanto corre, sendo que o quilômetro 37 não tinha água. Esse deveria ser o desafio do Rio, né? A pessoa comer a paçoca no quilômetro 36 e até falando farofa até o 38 sem cuspir a paçoca. Então foi assim, o negócio... E o que foi legal, assim? Pontos de hidratação na prova foram maravilhosos. A cada 2 quilômetros, mais ou menos, tinha hidratação, intercalado com Gatorade, muitas partes da prova, para quem fez os 42. Não sei para quem fez os 21 como foi, mas pra gente fez os 42 foi assim. E quando você chega no quilômetro, sei lá, você passa do 36, 37, você começa a pensar, meu Deus... E foi desse jeito, assim, que eu pensei, falei, caraca, eu já fiz 38 quilômetros. O que são os próximos 4? Não é nada. Então, aquilo me deu um gás pra continuar e eu fiz um pace que eu não treinei pra aquele pace. Eu treinei pra fazer um pace de 5,5, 5,40, que nada mais é, né, pra quem tá ouvindo depois aí. 5 minutos e meio por quilômetro. 5 minutos e 40 por quilômetro. Daria quanto tempo de prova? Um pace desse? Daria 3 horas e 55. Ia dar abaixo de 4, que era o que eu queria. Sim. 3 horas e 50, por aí no máximo, assim. Que seria o percurso mais rápido. E aí eu já tinha falado pra você, né? Que eu já tinha falado pra ele assim, eu quero fazer em menos de 4 horas. Ainda tomei uma bronca da Rafa, né? Que falou pra mim, não faz isso com a tua cabeça. Você vai estar indo fazer a primeira maratona. Você tem que pensar em concluir. Mas, gente, eu sou movida por meu próprio desafio. Eu não consigo ir concluir uma prova sem um objetivo específico. É o que eu falo das metas. E aí eu fiz esse trabalho de mentalização que eu ia fazer a prova entre 3 horas e 40 e 3 horas e 50. Não podia passar disso. Que foi o que eu te falei. E ele já tinha feito uns cálculos doidos aí e falou, acho que dá. Pelos seus treinos, eu acho que dá. O treinador, olha, começa no pace de 6, 5,50 e vai diminuindo depois dos 21. E não foi o que aconteceu. Eu comecei num pace de 5,5 e aí foi pra 5,20 e 5,20 praticamente foi o que eu terminei. Então, foi, assim, algo gratificante. E aí, o que eu achei muito top? Falei pra vocês que eu admiro bastante a Valerie Mello lá do Tênis Certo. Admiro a história dela, ela na corrida, o que ela representa não só pra mim, mas pra outras corredoras. E ela tava lá no quilômetro 38 para 39, quando a gente passa no negócio da Adidas, assim, que tem fumaça e o negócio é fodástico, assim. Nossa, eu queria chorar. Falei, meu Deus do céu, e não podia. E aquilo foi sendo cada vez
Na minha cabeça, eu olhei o horário e falei, meu Deus, eu vou conseguir concluir em menos de 4 horas. E aí foi, quilômetro 38, 39, 40, e quando chegou no 41, pra quem faz essas maratonas aí, sabe que no quilômetro 41, o pessoal do Mania de Corrida vai estar lá, e eles carregam, né, a plaquinha do 41. Eu vi e aí fui lá, bati na mão do Marcel, aquilo foi assim... eu já tinha visto ele pessoalmente na Corrida da Uva. Na Corrida da Uva. E aí, quando eu vi ele no meio, falei, cara, estica a mão. E lá tu falou pra ele que ia fazer a primeira maratona, só que na época era em Florianópolis. E ele falou, não, vou estar na do Rio. E acabou que tudo me levou a ir pro Rio, foi a melhor coisa que aconteceu. E aí, quando chegou no quilômetro, quando eu tava chegando no 42, gente, não são 42, 195 metros, eu não sei o que acontece, eu já tinha visto o GPS... E o meu GPS e o aplicativo que eu uso da Nike Run, ele tava, os dois, tanto o Garmin quanto o aplicativo da Nike e o da Adidas, estavam me trazendo a mesma quilometragem. Falei, não é possível que eu estou inteira errada. E eu coloquei para contar a partir da hora que eu passei. Então, era para dar 42,195. Deu 42,645 metros. Então, quando deu os 42, eu fiquei procurando a placa. Cadê a placa dos 42? Porque daí faltaria 195 metros, e não foi o que aconteceu. Mas, assim, mesmo assim, foi maravilhoso. E aí, quando cheguei nos 42, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu vi a placa 42, uma seguidora, a Maria Silva, ela começou a gritar meu nome. Só que ela não começou a gritar meu nome normal. Ela pegou o microfone. Roubou o microfone do locutor do evento. Ela pegou o microfone do locutor e começou a gritar. Aquilo me deu um gás, que eu terminei o último quilômetro, ali os últimos metros, eu terminei em 4 e pouco pace. Quem dera eu ter feito a maratona inteira naquele pace. Mas deu um gás, que mesmo dor no corpo, todas as minhas células doíam, aquilo, eu terminei chorando, prova. Foi assim, foi algo surreal. A gente tinha programado, né, do tio e da tia passar o Valentim pra mim, pra eu passar a chegada com ele no colo, mas a chuva era muito grande, tava engarrafamento na cidade por causa da chuva, mas foi uma experiência, quem quiser sentir essa emoção assim, só um pouquinho, assiste o vídeo que eu deixei lá, o vídeo que fizeram, assim, diversos cortes meus, a Mieri, uma amiga minha, no Rios fez, ou Make TV? Tá nos dois, eu fiz os dois vídeos. Então só procurar lá nos Rios e rolando um pouco pra baixo. É surreal, assim, a maratona é uma distância que quando você conclui, e aí você começa a olhar o Waze do carro, que a gente voltando pra São Paulo, eu falei, meu Deus, daqui falta 42 quilômetros. Aí você olha e fala, mas a gente tá longe pra caramba de casa, eu fiz isso correndo. Então, é uma distância, assim, que é um debut mesmo. O povo fala, você debutou na prova, você virou maratonista. É surreal, é uma energia que não dá pra explicar. É muito bom, assim. Agora, a parte que eu acho... A prova coroa todo aquele processo, mas a parte mais interessante é o processo. Porque você abre a tua planilha e aí você começa lá, 15 quilômetros. Você perdeu, acho que um treino só, né? Por causa que... Dois treinos que o Valentim ficou doente. E aí eu perdi muita disciplina de novembro até perder só junho, 2 treinos. Perder 2 treinos. Eu perdi um treino. Na verdade, foi assim, um treino era 19 quilômetros e eu fiz 10. A gente tinha ido pro hospital, levar o Valentim para fazer exame e tal, e foi na época que ele pegou Covid, foi em março, começo de março. E aí a gente chegou em casa, já era 11 horas da manhã, eu falei, cara, eu vou treinar o que der. E aí, mesmo que não dê os 19 quilômetros, eu vou treinar o que der. E aí acabou dando 10. Então eu perdi 9 quilômetros aquele dia, mas eu treinei assim, no pulso mesmo, porque minha vontade era só ficar grudado com meu filho. E aí, o segundo treino que eu perdi foi um de 34 quilômetros, que ele ficou muito ruim. E aí ele só queria ficar no meu colo, e a gente tava fazendo no meio da mudança, uma zona. E aí, teus treinos aos domingos, eles iam pulando, tipo, de 20, 22 quilômetros. Aos sábados, E chegou até o 36, né? Do chegou 32... Porque por ter pulado esse de 34, ele repetiu 34 na planilha. Ele não aumentou. Então eu cheguei até os 34. Pra quem faz, gente, pra quem vai fazer esses treinos, a gente nunca chega nos 42 em si, né? A gente vai muito próximo. Então tem gente que chega aí, se fizer bonitinho, bom espaçamento de tempo, chega aí aos 40,
38. Mas a gente não chega nos 42, não. Quem fez 38 no treino, Que faz 42. que faz mais 4 na prova. Então, A prova já é a superação. Exatamente. Então, quando eu cheguei na prova, nos 34, eu falei, é agora que eu não conheço. Porque faltavam 8. 8? Sei, faltavam 8, é isso mesmo. 895. 895 meio, mais meio aí. Então foi assim, quando eu cheguei nos 34 que eu falei, é daqui que eu não conheço mais. Porque 34 eu já fiz. E quando você faz uma vez, você repete, mas e aí? E aí eu falei, meu Deus, daqui é que eu... E aí veio a outra parte da mentalidade. Eu já fiz 34, 8 não é nada. E aí eu comecei a gritar alto. Cada vez que a gente passava por 1 quilômetro, eu olhava pra Ivana e falava, faltam 7! Faltam 6! E ela ria, porque... A gente vai pensar, essa é maluca. Eu tava desesperada pra terminar. Então, mas foi muito bom, assim. Em momento nenhum pensei em desistir. E foi, na verdade, eu só pensava, quem será que eu vou encontrar no meio da corrida? Então, eu cheguei a ver meu treinador voltando, porque ele fez o desafio do Rio. Descontrou ele no sábado também, né? Descontrou ele no sábado. Cheguei a ver a Camila Ferrão, que foi a primeira, ela ficou colocada lá, a primeira colocada na corrida amadora. Ela, cara, a mina é foda. E aí vi a Rafa, a Elota voltando também, e eu só pensava, meu Deus, esse povo já tá voltando, eu tô indo ainda, ô meu pai celestial. Mas foi muito gostoso, assim, foi um processo que eu não acreditava que ia fazer, então tô pronto pra próxima. E qual vai ser a próxima? Então, a gente ainda tá no estudo e no planejamento, né? Então, a próxima que eu tenho certeza... Sem cravar nada aqui. Não, a próxima que eu tenho certeza que eu quero fazer é o Desafio do Rio. Isso, desafio do Rio ano que vem, a gente já chegou à conclusão que vai ser feito. Né? Porque assim, gente, quando a gente vai fazer uma prova dessa, a gente precisa envolver a família. A gente precisa envolver quem convive com a gente. Mas daqui a 1 ano também o Valentim vai estar maiorzinho. Então, o Valentim vai estar maior, mas ele ainda vai precisar de cuidado quando eu for fazer os treinos. Sim. Os treinos continuam longos. A gente chega nos últimos treinos dando 3 horas e pouco de treino. Sim. Então, é por isso também que a gente sai bem cedo. Então, a dedicação de alimentação continua mais regrada. Eu não bebo, por exemplo, na sexta. Aliás, eu fiquei sem beber. E pra mim foi ótimo, não me fez falta nenhuma. E vou repetir isso nos próximos ciclos. Então, você fica sem beber no sábado, no sexta, porque sábado você vai treinar. E aí tem domingo que emenda. Você faz o treino, seu longão no sábado. Aí domingo tem uma prova que você insistentemente foi lá fazer uma prova. Então, a gente fez muitas provas, e aliás, temos ainda muitas provas esse ano. Então, é uns desafios, assim, que a família tem que estar de acordo com aquilo que você vai fazer. Então, eu cheguei nele e falei assim, me ajuda a escolher aqui a maratona, porque acabou, eu quero fazer 2 por ano. A dúvida era a de Poá e a do Rio, né? Ou a maratona de Poá, que é Porto Alegre, ou o desafio do Rio, não dá pra fazer as duas 21 dias no sábado e 42 no domingo. Porque que acontece? A maratona de Poá, de Porto Alegre, ela também é em junho. Então, geralmente, são semanas de diferença, ou uma semana, que foi o que aconteceu agora. A maratona de Poá foi dia 12 de junho e a maratona do Rio foi dia 19. Então, não dá pra fazer 2. Sim. Eu, pelo menos, não consigo fazer 2 maratonas e nem quero isso. Então... Como que a gente vai fazer? Aí a gente viu, processo mais barato, dá pra gente talvez ir de carro, se for o caso. A ideia é ir de avião, mas se as passagens estiverem caras, tem o plano B, que é ir de carro. De carro. Consigo levar os meus tios, porque dá pra gente ir de carro, e assim sucessivamente. Então, galera, ano que vem eu quero um puta time me esperando na chegada. Não quero nem saber. Bom, o que mais você quer falar sobre Quero perguntar pra você como que foi o processo. Perguntar pra... como que impactou você o meu processo de maratona? Olha, pra te ser sincero, foi bom em vários aspectos. O primeiro aspecto foi esse de que você sai pra treinar muito cedo e acaba que eu fico com o Valentim. Então, em muitos momentos, isso acabou estreitando o laço com ele, porque todo sábado ele acorda... Só vê papai. E aí ele fala, mamãe, mamãe, mamãe. Aí o pai fala, mamãe foi correr, filho. Mas o pai tá aqui. E aí ele fala, não te quero, te odeio, me dá 3 chutes. Só que eu vou dar uma banana e ele fica feliz. Aí, resumindo, isso foi bom.
A parte ruim é que eu fico preocupado de você sair pra correr na rua, né? Então eu sempre mando mensagem, fico esperando tu responder. Essa resposta demora 7 horas, porque eu tô preocupado achando que ela foi assassinada e não. Ela só tá fazendo massagem, porque ela sai da corrida, vai direto pra massagem e não manda mensagem. Então fica aqui a... Mentira, que eu faço stories. Ele que não olha os stories primeiro. Sei. Os stories é mais importante do que falar pro marido que tá Mentira, viva. porque teve os piriri que eu tive no meio do caminho, porque a gente vai usar gel de carboidrato. Eu posso fazer depois só falando sobre isso. E aí, pô, ainda bem, graças a Deus, tinha banheiros maravilhosos no Ibirapuera. Então eu falava pra ele, parei no banheiro aqui. Eu já via que tinha mensagem dele e já respondia ele. E pra mim é muito bom, muito gratificante ver você fazendo algo que você gosta. Depois de 34 quilômetros, rindo feliz. E eu pensar, realmente, drogas. A única explicação que tem pra pessoa acordar 5 horas da manhã, sair correndo de casa até o Ibirapuera e depois de 34 quilômetros voltar rindo. Só drogas pode fazer isso, mas pra mim é muito legal, porque eu gosto de ver o seu crescimento, a sua disciplina em relação a tudo isso e a forma como você leva tudo isso e que você fica feliz com isso. Ai, gente, então, pra mim é excelente. Tá vendo? Tem maridos como esse. Esse você não acha mais. Já era. Roubei do mercado. Mas assim, pra mim... Não vou achar igual, porque é muito bom, mas vocês podem procurar e de repente achar alguma coisa. Similar, um genérico, vocês vão achar. Um genérico. Mas esse já era do mercado. Então, é esse envolvimento, tá vendo? É porque a pessoa precisa entender o que aquilo significa pra você, porque você faria 42? Nem de carro. Dói o tendão, dói a perna, nem de carro dá pra fazer. Então, eu sempre ouço dele. Maluco. Não, eu sempre falo pra ela, e já falei aqui também, não tem condições de eu correr 42 quilômetros, não tem condições de eu correr 21 quilômetros, porque pra isso tem que treinar. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. E tem que treinar, não é só corrida, tem que treinar pernocas. E tem que gostar, tem que treinar musculação. Tem que estar dentro do seu objetivo, tudo isso. Tem que estar. E não é o que eu quero pra mim. Eu gosto de chegar no meu domingo lá e correr meus 10 quilômetros. Já me arrependi que desse domingo eu vou correr 15, mas espero sobreviver. E pretendo ficar nisso aí. 10 quilômetros tá ótimo, porque é saudável, é legal, eu sinto a mesma vibe ali. E eu não quero fazer 42, não quero fazer 21, não tá dentro dos meus objetivos de vida e tá tudo bem, né? Exatamente. Não, exatamente. Tem que estar dentro do teu objetivo. Fazer por fazer. Uma maratona não dá pra fazer por fazer. Vai chegar uma hora que você fala, puta que pariu, o que eu fiz aqui? Então. Não quero acordar 5 horas da manhã no sábado pra correr 34 quilômetros. Não quero. Gente, é uma vibe tão gostosa. Não. Pra mim seria uma tortura absurda. Surreal de tortura. Sem condições. Então, pra mim é o meu momento comigo. Então, porque quando a gente tá mãe, é muito difícil, gente, porque a partir do momento que eu chego em casa, o Valentim já vem, mãe, aí você começa, preciso fazer almoço, eu preciso fazer isso, preciso separar aquilo, e aí tem o tempo de qualidade com a criança, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Então, várias coisas a gente engloba ali. Então, depois que você chega em casa, acabou. Maratona ficou da porta pra fora. Então, pra mim, assim, nossa, era um tempo comigo. O tempo que eu tô pra ouvir minhas músicas, pra ouvir meus podcasts, pra prestar atenção no que eu quero fazer, pra ter as minhas ideias, pra conhecer as mulheres maravilhosas que eu conheci durante esse trajeto, esse percurso, os professores, são pessoas assim, cara, era surreal, assim. Então, e pra quem não sabe, pra quem for daqui de São Paulo, quem não for, coloca aí no Google. A gente mora em Pirituba, mas morava em Barra Funda, dava praticamente uma coisa. Mas aqui, ó, a gente mora em Pirituba, na altura ali do Shopping Tietê Plaza. E eu vou correndo até o Parque Ibirapuera. Chega no Ibirapuera, dá mais ou menos 16 quilômetros. Chega no Ibirapuera, ainda dou o restante das voltas que falta para dar os 34, 30, 28, né? O treino Depende que for. Do dia do treino, sim. Exatamente. Então, só para vocês terem uma ideia aí de como funciona o treino. Porque vocês acham que é bonitinho, vocês veem muita gente correndo em pista. Eu não tenho uma pista perto de mim para fazer. Não tenho como chegar numa pista que eu precisaria gastar muito. E aí eu volto de Uber, porque daí também vocês estão querendo demais. Porque voltar, para ir eu pego bastante subida. Mas eu pego mais linear e descida do que para chegar, para fazer o contrário. Para vir do Ibirapuera para cá seria uma coisa bem mais maçante, assim. E o percurso não é gostoso, não, gente.
passa por tudo que vocês podem imaginar. Vários cruzamentos, aí tem que esperar o cruzamento. semáforo fechar. Imagina. Ciclovia, que tem ciclista que não gosta de ver corredor na ciclovia e não tem a outra opção, que no caso a outra opção seria correr no asfalto. E de manhã tá saindo um povo da balada, então é homem que mexe com você no meio da rua, é frentista que acha que tá no direito de mexer com você. E assim, ouvido no talo, ali com o seu podcast, com o negócio, e finge que você não ouviu e continua. Infelizmente é assim. Então são diversas outras coisas que não são legais. Fora que a gente passa 5 horas da manhã, locais desertíssimos em São Paulo, perigosíssimo, e você só tem que sair com Deus, porque o negócio é, assim, surreal. Teve um cara que tentou mexer contigo, tu deu 3 tiros nele, né? Que mentira. Fez a Dora andar armada, já fica aqui ciente Mentira. pros Lá, possíveis... o que vai acontecer com o nosso podcast? Vai cair no YouTube. Mas Pra quem tu você acha ver. que arrumou a arma pra ela? Então é umas coisas assim que não são, nem tudo são flores, né? Mas foi um processo maravilhoso e eu estou pronto para a próxima. Quero fazer uma maratona, se possível, né? Eu queria fazer uma maratona no começo do ano, né? Seria bem legal. Então, se vocês tiverem alguma coisa para indicar, cara, Deixe nos comentários. deixa aí nos comentários. Vamos encerrar esse episódio? No geral é isso. Bom, agradecer aqui a presença do nosso ilustre e querido PI Produções. Hoje ele foi antes da gente. @PIFoto. Deixa seu Instagram, Isadora, para quem quiser seguir você e quiser saber mais Olhem lá minha sobre medalha. esse lance das corridas, Olha a minha sobre medalha alimentação exibida. saudável, e para a pessoa ir lá nos rios e procurar lá o rios de você completando a maratona, chorando, Foi e a muito Maria legal. gritando Isa! Isa! Foi muito legal. Olhem lá, gente. Isa Domingues. Foi muito legal mesmo. Bom, agradecer a presença de todos vocês que viram ou ouviram esse episódio. Meu Instagram é @eucarlos.castro. E obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.